pessoal, então assim, ele colocou mais alguns pontos ali, com um pouco mais de lentidão e um pouco mais detalhado sobre cada aspecto de cada camada cerebral dessa, né? E o que a gente vê é que a compreensão desse cérebro trino, ele ajuda a identificar quais as áreas do cérebro precisam ser mais desenvolvidas e fortalecidas para promover crescimento pessoal e evolução espiritual, né? Vai refletir diretamente nesses aspectos. Essa mudança no estado de consciência, ela envolve a busca por virtudes, né? Que às vezes a gente já não traz conosco nesse estágio de reencarnação. E isso vai consolidar a conexão do indivíduo com o sagrado, né? Todas as questões relacionadas a isso que ele fala, dos comportamentos, das reações, conforme a pessoa emprega o uso de mais ou menos de qual área do cérebro, ela fica evidente muito mais no comportamento do que no discurso, sempre, né? Então, você pode dizer que é iluminado, mas o teu comportamento não reflete isso de acordo. Então, é no comportamento, é na ação que isso vai se refletir, né? Começar a falar de acordo e adaptar vocabulários e posicionamentos é um começo, mas não é tudo. É no teu comportamento que você vai evidenciar se você consegue atingir outros patamares de entendimento das coisas e essa tomada de consciência do porquê você faz o que você faz, de porquê que você age como você age ou não, quando você consegue ter esse nível de entendimento e esse nível de compreensão, né? Como nós falamos nos exemplos da aula anterior, isso está muito relacionado com a tua capacidade, por exemplo, de ler uma situação, né? A leitura da situação vai te dando sinais do quanto você tem condições de compreender as coisas ou não, que é quando você lê uma cena, né? Tem gente que, por exemplo, não tem postura e não sabe se comportar num momento fúnebre. A pessoa não tem o tato, ela não tem deixa ali a questão do todo mundo enlutado, todo mundo sério, todo mundo tranquilo, todo mundo dando condolências, e a pessoa chega. Isso é falta de leitura, é o famoso bom senso, é a famosa noção, né? É você ter a capacidade de ler o ambiente e dizer, não é o ideal, né? São convenções sociais, mas são adequadas ao espaço, são adequadas ao momento, né? E serve ali dentro também, você estar desenvolvendo um trabalho sério, uma coisa comprometida, ter uma dedicação, ter um empenho, ter uma concentração, e a pessoa está lá completamente alienada ao que está acontecendo, literalmente alienada ao que está acontecendo, porque não é capaz de ler a cena e se adaptar de acordo, né? Então, agora eu quero que vocês façam o seguinte, vocês viram que tem ali o desenho, aí tem os espaços. Olhando de frente para o papel, é do lado da mão esquerda de vocês, que o quadradinho está totalmente em branco e não tem nada escrito, coloquem o nome de cada cérebro ali. Pode ver que eu deixei até o risquinho do desenho ligado a cada cérebro. Então, um é o reptiliano, o outro é o límbico, o outro é o neocórtex. Escreve ali qual é qual. Busca pelo equilíbrio. O cérebro reptiliano é responsável pelo instinto e sobrevivência, ou seja, agir. Que muitas vezes entra em conflito com a lógica e o pensamento consciente. Então, onde você colocou o reptiliano, lá do outro lado, onde está escrito o qual que é, tu tem que colocar o verbo agir. Mas você está rindo por aí? Ai, amado, daí é complicado, hein? Já vou passar de um pronto. O cérebro límbico. O cérebro límbico é responsável pelas emoções, ou seja, sentir. Então, tu colocou o cérebro límbico, do outro lado, tu coloca sentir. Eu tenho que dar o exercício da resposta. Que também pode entrar em conflito com a lógica e o pensamento consciente. O neocórtex é responsável pelo pensamento racional, ou seja, pensar. Então, tu tem que escrever a palavra pensar, onde tu colocou o neocórtex lá do outro lado. Eu vou passar e ainda vai estar errado. Muitas vezes entra em conflito com o instinto de sobrevivência e as emoções. O equilíbrio entre o impulso e o raciocínio é fundamental para a tomada de decisões conscientes e equilibradas.
Quando o cérebro reptiliano e o cérebro límbico estão em desequilíbrio, pode ocorrer uma resposta exagerada de luta ou fuga, o que pode levar a comportamentos impulsivos e irracionais. Quando o neocórtex está em desequilíbrio, pode ocorrer uma falta de emoção e empatia, o que pode levar a comportamentos frios e calculistas. Daí esse entendimento todo mundo conseguiu alcançar? Nem reações tão primitivas o tempo inteiro, nem somente ser guiado por emoções em desequilíbrio, nem achar que só a racionalidade absoluta pode ser o carro-chefe, porque isso te priva de sentimentos como compaixão, por exemplo. Te deixa muito frio, muito oco de tudo, porque tu não é capaz de se colocar no lugar do outro para sentir nada. Tiago? Entenderam? Em resumo, a interação entre o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o neocórtex é fundamental para o equilíbrio emocional e a tomada de decisões conscientes e equilibradas. O cérebro trino trabalha em conjunto para garantir a sobrevivência e o bem-estar do indivíduo. E é importante que haja um equilíbrio entre o instinto de sobrevivência, as emoções e o pensamento racional e consciente. Então, tu tem que ter um equilíbrio entre tudo. Os instintos não estão na contramão da espiritualidade ou nos esforços de elevação moral. O problema está em permanecer apenas na dimensão instintual, assim como é problema também deter-se somente em esforços espirituais. São necessárias medidas equilibradas para que não se gerem processos de negação de demandas que pedem atenção nas demais dimensões da existência humana. Há momentos para instintividade, conservação, sexualidade, momentos para o trabalho, relações sociais e momentos para a contemplação espiritual. Entenderam? Então tu não pode, não, porque daí falaram lá que tem que usar o neocórtex, tem que ser evoluído, desenvolvido, espiritualizado, então eu vou sentar aqui no pé de uma árvore, vou entrar em estado de contemplação, vou atingir a iluminação e tá tudo certo, a vida se resolve. Não, você recebeu uma matéria, tu reencarnou num mundo de expiação e provas, não adianta tu se isolar feito um ermitão dentro de uma caverna, também não resolve. Se as provações são dadas e o amadurecimento e o crescimento é dado pela convivência, você é obrigado a conviver, sim. Se há demandas que dizem respeito à matéria, você não pode ficar esperando só em relação à espiritualidade, você tem que arcar com o que você precisa ser responsável em relação à tua matéria. Sono suficiente de qualidade, alimentação equilibrada, exercícios, consultas regulares e etc. Né? E estar sempre buscando conviver de maneira pacífica, com compreensão, paciência, bom senso. Não está interligado, funciona como uma engrenagem. Né? Você percebe o desequilíbrio nessas condições ou nesse trato com essas questões quando você vê que o comportamento começa a destoar em relação ao que precisaria ser feito num determinado momento. Daí você vê que a pessoa está destoando na situação. Certo? Façam suas anotações, façam suas reflexões, podem enviar depois no privado também.